de tudo, deixa eu até... Entrei errado aqui, deixa eu começar com o PowerPoint. Por conta do seguinte, olha só. Tem um errinho aí. Isso aqui que tu está estudando, só me confirma uma coisa. Por essa página aqui, por essa fonte, eu acho que eu sei o que é esse material aqui. Isso aqui é Fundamentos de Matemática Elementar, é isso? Livro 1, talvez, que é o livro das funções. Acho que... Não, o livro 1 não é das funções. Não, o livro 1 é conjuntos e funções. Ah, se for, parabéns, essa é uma coleção muito boa. Sempre bom estudar por ela. Enfim. Tem um pequeno erro aqui, de repente essa edição é um pouco antiga, não sei. Na minha opinião, tá errado, que é o seguinte, ó. O que está acontecendo aqui, né? A gente tem a definição assim, ó, que a função maior inteiro, né, ou máximo inteiro, ela é a função que associa a cada x que eu coloco dentro desse símbolo aqui, né? Ela associa o maior inteiro que não supera o x. Tá? Então, o resultado disso aqui é o maior número inteiro que não chega a passar desse cara. Só que assim, ó, não superar significa que pode ser igual. Quer ver? Ó? O maior inteiro que não supera 3,9 é o 3. Legal, tudo certo. O maior inteiro que não supera 0,7 é o menos 1. Né? O 0 já superaria. Então tá certo. Agora, olha só essa parte aqui, ó. Tá certo isso. Só que vai acabar dando um conflito no gráfico. O gráfico tá errado. O maior inteiro que não supera 4 é o próprio 4, tá certo? O 4 é um número inteiro e ele não supera o próprio 4. Né? Se fosse 3,9, daí não seria o 4, né? Aí seria o 3, como a gente viu agora há pouco ali. Só que olha só aqui na função como é que ela tá, né? Nós temos aqui a função, né? A função y igual a maior inteiro associado a x. Tá? Então, o que está acontecendo, tá? Quando o x, por exemplo, é zero, olha aqui, ó, quando o x é zero, olha para esse ponto aqui, tá? Quando o x é zero, eu tenho f de zero sendo maior inteiro associado a zero. Qual é o maior inteiro que não supera zero? É o próprio zero, né? Então, tá certo isso, tá? Aí, deixa eu ver uma coisa. Quando x é 1... Não, tá tudo certo com esse gráfico, estou viajando, tá tudo certo. Esse gráfico está certinho. Aí aqui vai migrar para o 4. Tá tudo certo, eu ia falar uma bobagem. Tá certinho. Tá. Aí o que acontece? A gente tem que trabalhar nesses aqui, né? Imagino que seja mais ou menos por aqui que está a tua dúvida. Na verdade, assim, ó, eu não conheço, tá, Tamires? Eu nunca estudei a função maior inteiro, tá? Eu nunca estudei realmente ela. Eu só, tipo, às vezes que apareceu para mim um exercício eu resolvi. Mas eu nunca parei para estudar se existem técnicas para resolver questões ou esboçar gráficos de função do tipo maior inteiro. É uma função que não é muito comum. Eu nunca tive ela nem no colégio nem na faculdade, pelo menos assim, não estudei ela a fundo na faculdade, ela só apareceu em algum exemplo de aula, então eu não sei. Mas a gente pode fazer a construção aplicando a definição, né? Por exemplo, aqui eu não estou vendo as outras, né? Mas eu estou vendo aqui na letra A que um objetivo é fazer maior inteiro associado a x sobre 2. O que vai acontecer, né? O que vai acontecer agora é que o meu x, quando eu chegar no 1, na verdade eu ainda vou estar em 0,5 aqui dentro. Né? Então eu vou precisar fazer o meu x avançar até o 2, para daí sim ficar 2 sobre 1 e aí avançar para a próxima linha horizontal. O que vai acontecer? Em outras palavras, depois a gente vai fazer uma aula sobre isso, Tamires. Eu vou fazer uma aula com você sobre transformações em gráficos. E a gente vai ver que quando tu pega um gráfico qualquer de uma função f de x e tu faz esse tipo de transformação, tu multiplica o x por um número menor do que 1, um número que está entre 0 e 1, a transformação que ocorre é chamada de dilatação do gráfico horizontal. A gente vai fazer toda uma aula sobre isso um dia, tá? Uma aula muito boa, e essa aula, por exemplo, ajudaria a gente nesse momento. Ou seja, é como se tu pegasse o teu gráfico e puxasse ele com as duas mãos, tá? Uma mãozinha por aqui e outra mãozinha, eu não sei desenhar a mãozinha, tá? E outra mãozinha por aqui, e tu puxasse o teu gráfico como se ele pudesse esticar um pouco em relação ao eixo y. E tu puxasse ele para a direita e para a esquerda. Tá? Deixa eu te mostrar agora isso aqui no GeoGebra. Né? Que é um programinha que eu uso, que é bem antigo, mas é bom para gráficos. O que vai acontecer aqui, tá? Deixa eu botar aqui a função maior inteiro, y igual, aqui no GeoGebra a sintaxe do programa é floor, para maior inteiro. E pronto, está aqui a nossa função. Deixa eu pedir aqui o gráfico um pouquinho mais
saliente, para a gente enxergar bem. Essa é a função que a gente estava vendo antes, tá? A função normal. Agora deixa eu botar o sobre 2 para tu enxergar essa dilatação acontecendo. Falta um dia, filho. Ó, fiz a dilatação. Quer dizer, agora, ó, observa aqui, Tamires, eu preciso que o meu x ele vá avançando desde 0, 0,1, 0,2 até 1,99, para só quando eu chegar no 2, é que na minha função aqui, ó, eu vou ter 2 sobre 2 que dá 1, e agora eu vou para o próximo inteiro. Agora 1, 1,1, 1,2, aí todos os resultados que aparecerem nesse intervalo aqui, no intervalo fechado à esquerda, do 2 até o 4 aberto, né, todos os números desse intervalo, o maior inteiro associado a eles vai ser o 1. Então vai dar sempre nessa altura. Então a gente precisa estabelecer o conceito e tentar aplicar ele ao problema, né? Então eu acabo dilatando, né? Eu preciso que o meu x agora vá de 2 em 2 para que eu possa passar de uma linha para a próxima linha de altura da imagem. Outra função que apareceu para a gente ali é x menos 1. Né? Eu posso adiantar para ti que x menos 1, antes que eu mostre lá no gráfico, né? Deixa eu só pegar aqui e tirar esses rabiscos aqui. Eu posso adiantar para ti que quando eu pego uma função qualquer, tá? E eu faço esse tipo de transformação nela, eu pego o x e tiro uma unidade dele, eu faço uma subtração nele, o efeito gráfico nesse caso, repito, insisto, a gente vai estudar isso numa aula específica sobre esse assunto. O efeito gráfico é um deslocamento do gráfico, o gráfico ele é deslocado, ele anda um pouquinho para o lado. É um deslocamento horizontal, porque o efeito foi no x. E ele é um deslocamento de uma unidade, já que a subtração foi 1 apenas. Só que tem que tomar cuidado que o sinal é ao contrário. Em vez de ir para o lado negativo, vai para o lado positivo. Então vai para a direita. Todo o gráfico desloca uma unidade para a direita. Se fosse menos 2, o gráfico deslocaria 2 unidades para a direita. Se fosse mais 1, aí seria um deslocamento de uma unidade para a esquerda. Tá? É sempre no sentido contrário do sinal, quando é no x. Então, o que vai acontecer, vamos lá para o GeoGebra enxergar o gráfico. Aqui, ó, eu tenho então menos 1, vou dar o Enter e tu vai comparar aqui a diferença, ó. Aqui está o gráfico então deslocando. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem aqui um Ctrl Z? Não tem. Agora foi. Então aqui era o gráfico original. Não, ainda não, filho. Dá licença, eu vou te botar de castigo. Eu tô no meio de uma aula. Vai lá pro teu quarto. Vai lá pro teu quarto. E aí então o menos 1 ele causa um deslocamento então do gráfico para a direita. Todos os tracinhos foram para a direita. Perceba, né? Se o x for, por exemplo, 1, 1 menos 1 dá 0. Né? Então é 0 o valor associado. E se o meu x estiver nesse intervalo, né? Eu tenho um x valendo, sei lá, 1,2, 1,3. Aí eu faço esse x menos 1, né? Esse x aqui, 1,2, por exemplo, menos 1, vai dar 0,2. Aí o maior inteiro associado a ele é o 0. Tá? E assim a gente vai explorando outros casos. Por exemplo, aqui, ó, o x ao quadrado, o que vai acontecer com o x ao quadrado, né? Se eu pegasse a função x ao quadrado normal, tá? Y igual a x ao quadrado. Bom, tem a nossa parábola normal. Só que o que acontece? Quando meu x é 0, beleza, eu tenho aqui o y sendo 0 também. Agora, quando meu x ele é um número quebrado, né? O meu y também é um número quebrado, como a gente pode ver aqui, ó, né, na altura do ponto. Tá? Então, sei lá, vamos pegar um pontinho aqui, vamos botar ele aqui. E aqui eu estou vendo, ó, meu x é 0,71 e meu y é 0,5, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Na função maior inteiro não vai acontecer isso. Por quê? Porque na função maior inteiro o resultado vai ser inteiro. Então deixa eu trocar aqui a função agora e olha só o que vai acontecer. O que vai acontecer basicamente é que assim, ó, para todos os valores de x que vão de 0 até 1, essa curva aqui ela não vai existir, porque eu não vou ter esses valores intermediários na imagem. Eu vou ter todos os resultados dando 0. Então, toda essa parte da curva que vai até o ponto 1 e 1, toda essa parte vai ficar deitada sobre o eixo x. Aí depois, lá no 1, vai começar uma outra partezinha deitada. Vou te mostrar aqui, ó. Então, vamos lá. Floor x e elevado ao quadrado. E fica assim. Tá?
Deixa eu tirar esse ponto A aqui. Bernardo! Eu vou conversar contigo depois da minha aula, tá? A gente vai ter uma conversa bem séria. Então aqui o que aconteceu, né? Ó, quando o nosso x estiver no intervalo entre 1 e 2, né, nós vamos ter os resultados que estão associados ao 1. Por quê? Porque todos os outros resultados que aparecem no meio do caminho, eles são 1, alguma coisa, os resultados. Quando o nosso x estiver entre 2 e 3, pensa comigo, 2 ao quadrado é 4. Né? Bom, se 2 ao quadrado é 4, o que está acontecendo aqui? Né? Todos os resultados que vão aparecendo aqui, eles vão estar nesse intervalo. Tá? Então é isso que está acontecendo com essa função aqui, maior inteiro ao quadrado. Tá bom? Se tu bota dentro dela, uma coisa interessante, né? Se tu bota dentro da função aqui um 2,3, por exemplo, um 2,5, como a gente está com o maior inteiro ao quadrado, primeiro tu faz o maior inteiro. Então, quando tu pega, por exemplo, 2,5 e tu joga na função, primeiro o operador, a operação matemática maior inteiro, ataca esse x. Então, se tu botar um 2,5 no teu x, o que vai acontecer? Deixa eu até botar aqui no PowerPoint, vai ficar mais fácil te mostrar isso que eu quero te mostrar. Se tu botar aqui na função maior inteiro, o que vai acontecer? Tu quer, por exemplo, f naquela função lá, tá? Na função f de x igual a maior inteiro de x ao quadrado. Se tu pegar nessa função o 2,5, o que vai acontecer? O primeiro processamento é o operador maior inteiro, para depois elevar ao quadrado. E quando o processamento maior inteiro age, o que vai acontecer? Vai acabar ficando 2. Por isso que os resultados todos naquela faixa, naquele intervalo que a gente estava vendo lá no GeoGebra, todos eles estão na altura 4. Tá? Eu cheguei a botar isso. Isso. Tá? Então a gente tem que fazer esse estudo meio trabalhoso aí mesmo. Deixa eu ver o que é a outra que tinha para fazer. A outra ainda é mais chatinha, né? Essa H aqui, que é o que eu estou conseguindo enxergar da foto que tu me mandou, né? Eu não consegui ver os outros itens. Mas aqui na H, olha só, x mais maior inteiro x. O que vai acontecer nessa função aqui da H, né? Vamos trabalhar aqui no PowerPoint para eu dar uma rabiscada nela. Aqui, deixa eu tirar aqui. O que vai acontecer? Quando o x for um número inteiro, né, por exemplo, f de 0, f de 1, f de 2, vamos analisar o que acontece quando o x é inteiro. Quando o x é inteiro, é como se opa, aqui é 6. É como se esse símbolo não estivesse fazendo nada, né? Porque aí ele não está fazendo efeito nenhum, né? Porque quando o x é 0, isso aqui fica 0. Quando o x é 1, isso aqui fica 1. Então, quando a gente tem um x inteiro, né? Quando o x ele é inteiro, a minha função ela se comporta como f de x é igual a 2x. Porque fica x mais x. Mas isso quando meu x é inteiro, tá bom? Que é uma curva, né? Que a gente tem que conhecer, é uma reta, né? Que ela tem uma inclinação um pouco grande, né? Enfim, seria esse o comportamento. Só que na verdade o gráfico mesmo não vai ficar esse, né? Porque os únicos pontos que vão respeitar essa relação aqui são os pontos em que o x é inteiro. Então na verdade eu não vou ter essa linha contínua. O que eu vou ter na verdade é uma linha imaginária feita de pontos, né? Que ocorrem só quando o x é inteiro. Tá, e agora o que acontece quando eu pego valores intermediários? Por exemplo, no intervalo que vai de 0 até 1. O que será que acontece quando o meu x está dentro desse intervalo aqui, né? Bom, quando acontecer isso, eu tenho que entender o seguinte. Esse x aqui vai receber o próprio x que eu estou dando para ele. Né? Agora, esse x aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai retornar para o menor inteiro. Né? Então, assim, ó, no primeiro caso, no primeiro intervalo de 0 até 1, esse cara aqui vai ser 0. Então, eu vou ter aqui a função f de x mais 0. Né? Aí depois aqui eu vou ter f de x, olha só, nesse intervalo que vai do 1 até o 2, olha só o que vai acontecer no intervalo que vai do 1 até o 2, bem aqui embaixo da tela, tá? Né? Esse carinha, ele vai ser sempre 1, enquanto que esse vai variando, né? 1, 1,1, 1,2, 1,3. Então, o que vai acontecer? O nosso comportamento vai ser assim, vai ser um comportamento de, aqui vai ser um comportamento de f de x igual a x, aqui vai ser um comportamento de f de x igual a x mais 1. Porque o x vai ser ele mesmo, mas a entrada vai ser sempre 1, o maior inteiro vai ser sempre 1. E aqui, né, ou seja, de 2 até 4, no intervalo de 2 até 4, de 2 até 3, desculpa, de 2 até 3, a minha função vai ser x mais 2.
Por quê? Porque o maior inteiro vai sempre dar 2. Não importa se é 2,5, 2,4, 2,9. Então é isso que está acontecendo. Ó. Agora vamos ver lá no GeoGebra acontecendo realmente isso, tá? Deixa eu alterar aqui. A gente tem que fazer x mais maior inteiro. Aqui está, ó. Então a gente tem comportamento de f de x igual a x aqui, comportamento de f de x igual a x mais 1 aqui. Deixa eu até te mostrar isso, olha só. Vamos fazer aqui uma outra função. Vamos entrar com uma nova função. Aqui. Y igual a x. Tá aqui ela, ó, tá vendo? Passando por cima. Agora deixa eu pegar aqui uma nova função. Y igual a x mais 1. Vamos mudar a cor dela. Para ficar mais fácil de identificar. Tá? E assim por diante. E uma outra coisa interessante é que os pontos que dão início a cada um dos pontos originais, deixa eu tirar esses aqui, os pontos que dão início a cada um das linhas originais, eles são as partes inteiras que eu tinha falado para ti. Eles estão em y igual a 2x. Vou te mostrar. Y igual a 2x, a gente tinha visto isso por cálculo. Olha ali, ó, essa reta nova que eu tracei, azul, pegando exatamente os pontos de entrada. Tá? Enfim, é isso aí. A gente tem, dessa forma, o nosso resultado. Se a gente pegar a função y igual a 2x mais 1, a gente desloca ela... Opa, não é mais 1, é menos 1 na verdade. Né? Aí sim eu vou deslocar ela para a direita. Menos 1. Aí ela vai pegar a parte final. Tá, Tamires? Bom, eu não vi os outros números, né? Eu só vi... Peraí que eu estou no lugar errado. Eu só vi... Calma aí, já vai. Eu só vi A, C, F e H, né? Os outros aqui eu não vi. Se tu quiser me mandar eles, se tu tiver dificuldade, me manda. Mas a ideia é realmente a gente tentar sempre ir associando o conceito e fazendo experimentações, tanto com valores inteiros quanto com valores quebrados. E essa experimentação vai nos ajudar a identificar o que está acontecendo. É a forma que eu sei trabalhar com esse assunto, tá? Acho que não tem muito mesmo para onde ir além disso. Espero que tenha te ajudado aí, Tamires. Qualquer coisa, me manda aí tua dúvida que eu continuo te ajudando. Valeu, tchau, tchau.